Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre planejamento estratégico, tá? Então, no último vídeo a gente falou sobre o nosso Canvas, né? Que é o nosso Canvas aqui ele, né? O Canvas de comunicação estratégica, onde você consegue também, pode chamar ele de Canvas de propósito ou Canvas de gestão por objetivos, né? Onde ele tem o macro, né? Estratégico, tático e operacional, né? A gente já viu em outros vídeos anteriores, né? Sobre os OKRs, né? Sobre a estrutura da ferramenta, planos de ação, então tático e operacional. E agora a gente vai focar um pouquinho sobre o estratégico. Então aqui dentro do Canvas, vocês já conseguem visualizar e já conseguem construir, né? Propósito, estratégia, missão, valores, visão, né? Métrica norte, os indicadores de saúde, os indicadores de vaidade, né? Como que isso aqui se comporta dentro da ferramenta? Como que a gente adequou a tecnologia para receber, né, e automatizar essas metodologias e esses indicadores e todas essas conexões que se fazem entre eles, tá? Então, vamos para lá. Vamos lá no planejamento estratégico. Já estou com um planejamento estratégico modelo aqui para a gente ver, né? Então, aqui eu tenho o planejamento estratégico, né? Essa tela é a tela do mapa estratégico, ou seja, aqui você vai ver, né? Então, para quem já conhece um pouquinho do BSC, o BSC é uma metodologia, né, de gestão estratégica e ela se baseia numa estrutura, né? Qual que é a estrutura do BSC? É plano, perspectiva, objetivos e dentro dos objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas. Basicamente, a estrutura do BSC é essa. Então aqui eu tenho o meu plano, né? O mapa estratégico, onde ele me mostra perspectivas, objetivos e a performance, né, desses objetivos e dos indicadores. Então vejam que aqui eu tenho, né, o meu mapa estratégico, eu tenho uma perspectiva que é aqui pessoas e cultura, por exemplo, tá? E dentro dele eu tenho um objetivo, que é impulsionar o desenvolvimento pessoal, tá? Dentro desse objetivo eu tenho um indicador. Então, se eu passar aqui, eu já vejo a performance desse meu indicador, né? Então, isso acontece com todos os objetivos que eu tenho dentro do plano. Aqui toda a parte de final aqui, parte deixa eu mostrar para vocês aqui, a parte das diretrizes, né? Então, missão, visão, valores, enfim, toda a estrutura, né? E aqui do lado a gente gerencia, né? Traz aqui algumas informações. Período do plano, métrica norte, performance da métrica norte, né? A estrutura do plano, o que eu tenho, todas as outras análises que eu tenho. Por exemplo, eu tenho dentro a linha de visão, que é uma ferramenta fantástica para você se conectar à tua visão. Então, são marcos estratégicos que você cria ao longo do tempo, né? Para conectar você com a tua visão. Porque a visão é algo de longo prazo, né? Então, o que eu vou fazer esse mês? O que eu vou fazer esse semestre em prol da minha visão? Isso aqui é a linha de visão. Eu vou fazer logo um vídeo sobre isso. Painel de monitoramento, todo o monitoramento do plano. Então, a estrutura, uma estrutura de grid, né? Com os drill downs, para você visualizar aí os indicadores, né? Também eu vou fazer um vídeo, porque agora já vai sair no ano que vem, vai ser uma evolução dessa análise, né, com detalhamento do indicador. E eu vou fazer um vídeo específico sobre o painel de monitoramento. O organograma da empresa também é algo que é bem interessante, que você consegue estruturar, né, dentro do mapa, fazer um mapa com as conexões, envolvendo planejamento estratégico e tático, né? Então consegue também ter uma visão bem analítica do negócio, né? As iniciativas estratégicas, o que são as iniciativas estratégicas? Ações, projetos que você sabe que você tem que desenvolver para você chegar no teu objetivo, em algum objetivo. O que eu preciso fazer, que eu já sei que eu preciso fazer para impulsionar o desenvolvimento pessoal do meu time, né? Isso eu já sei algumas coisas que eu tenho que fazer. Eu já crio as iniciativas estratégicas antes de eu medir performance dos indicadores e identificar que eu, não consegui chegar naquela performance que eu gostaria de ter. Então, iniciativas estratégicas são irmãozinho ali do indicador, né? Então eu crio um indicador, mas eu já posso criar algumas iniciativas, né, que são planos de ação ou projetos, né, para você desenvolver para chegar naquele objetivo, tá? Equipe de plano e regras de realce, né, de performance, tá? Então aqui também eu posso colocar comentários, né? Mas isso é a tela visual
inicial do planejamento estratégico. E eu vou me ater nela porque o meu objetivo aqui hoje é falar sobre a construção de um plano estratégico, tá? Muito linkado com aquela visão do Canvas, tá? Então, vou entrar aqui na edição desse meu plano estratégico para a gente visualizar como que ele foi construído, tá? Então, essa é a tela aqui da visualização da estrutura do plano. Tem o plano, período, né, toda a estrutura dele, o time, né? Eu tenho 3 tipos de perfis dentro do plano estratégico, né? Então, administrador, monitor e apontador. São os 3 perfis que a gente tem dentro, né, do plano, que você pode colocar o teu time vinculado. As regras de performance do plano, então, o objetivo, ele pode ter 3 indicadores lá dentro desse objetivo, abaixo dele, né? Quando a performance desses indicadores, a média, a performance dos 3, vai dar uma performance do objetivo. Qual que é a cor que esse objetivo vai ficar, né, de acordo com a performance? Então eu crio as regras de realce, regras de performance aqui, tá? Na próxima tela a gente tem as diretrizes, e aqui são aquelas diretrizes macro, filosofia da empresa. Então eu tenho aqui o propósito, né? Eu já trago aqui junto também a métrica norte, qual que é a nossa métrica norte, a meta dela e onde eu estou, tá? Isso também pode ser automatizado, porque a métrica norte, ela tem que ser algo que você possa ver todos os dias, e de preferência que você possa atualizar ela diariamente, né? Então você consegue atualizar, por exemplo, para nós aqui é usuários ativos. Eu tenho uma regra muito bem definida do que é um usuário ativo. É aquele usuário que ele nos últimos 5 dias ele teve um acesso, está interagindo com a plataforma. Então eu consigo hoje saber quantos usuários eu tenho ativo. Amanhã eu consigo ver quantos usuários eu tenho ativo. Depois de amanhã a mesma coisa. Então é uma métrica viva que ela consegue se atualizar dentro do período. Então eu sempre olho para cá e eu sempre tenho que ver que eu estou com 100% dos usuários ativos. Então, se algum usuário não está ativo, já vai cair lá para o CS, fazer algum tipo de ação com ele. Opa, por que esse usuário não está ativo? Por que ele não acessou nos últimos 5 dias a plataforma? Alguma coisa está acontecendo? Ele está em férias? Ou ele está fora da empresa? Ou ele realmente não acessou porque ele está perdendo o interesse? Eu tenho que chamar esse cara para o meu lado novamente, tá? Então, a métrica norte, né? E aí para baixo aqui os outros itens estratégicos, itens filosóficos da empresa. Missão, a estratégia que nós vamos usar para chegar na nossa missão, os valores, né, éticos, morais, enfim, os valores que eu procuro, né, para manter o nosso time conectado com a nossa cultura, a visão, negócio, foco, diferenciais e competências, primícias e competências, tá? Então, aqui a parte filosófica da empresa, tá? E o terceiro passo do planejamento estratégico são as perspectivas. E aí dentro das perspectivas eu cadastro os objetivos, né? Então, perspectivas, objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas. Então, minha perspectiva, gestão e finanças. Objetivo, gerar caixa. Dentro do meu objetivo de gerar caixa, quais são os indicadores? Faturamento, contratos, receita total, inadimplência, enfim, cria todos os indicadores que vocês quiserem construir, né? E as iniciativas estratégicas também. Então, você tem indicadores e iniciativas, né, dentro de um objetivo, né? Então, por isso que eu falei lá que eles são irmãos, né? São irmãos e filhos do objetivo, né? Então, indicadores e iniciativas, né? Então, e aqui você pode, vou entrar na tela do cadastro indicador, como é um cadastro simples também. Tem a estrutura do meu indicador, né? Quais são as configurações que eu faço, as parametrizações, se ele é mensal, se ele é trimestral, semestral, né? Informações, eu posso ter um link aqui para um dashboard do lado BI, né? Que é o detalhamento desse indicador, né? Então consigo também trazer isso para dentro da plataforma, a minha análise tática, né? O detalhamento do meu indicador lá no BI, né? Ou se tu tem um relatório gerencial, enfim, pode colocar o link aqui para mostrar. Opa, faturamento contratos eu estou com 70%. O que está acontecendo? Quem que está puxando para baixo? Quem está puxando para cima? Né? Qual o produto que tá com problema de performance? Então, você consegue fazer esses detalhamentos lá no BI. Tá? Para o ano que vem, a gente vai ter uma metodologia, vai ter uma funcionalidade nova aqui de detalhamento do indicador, onde você vai poder minimamente colocar o detalhamento, né? Então, já foi uma necessidade de um cliente nosso que ele nos solicitou isso.
E a gente vai fazer aqui também, tá? Então, você vai ter um indicador, faturamento de contratos, mas tu pode fazer o realizado desse faturamento de contratos, por exemplo. Eu posso fazer com faturamento de contratos do produto X, faturamento de contratos do produto Y, faturamento de contratos do produto Z, ou faturamento filial X, filial Y, filial Z, para você já ter um detalhamento, nem que seja inicial aqui dentro do próprio planejamento estratégico, para você já conseguir tomar algumas decisões sem ter que ir lá buscar um relatório no RP, né? Acessar uma outra ferramenta, enfim. Então, isso vai ajudar e facilitar bastante, tá? Então, esse é o planejamento estratégico dentro da ferramenta. Então, você tem o plano, né? Com as estruturas do plano, a performance do plano. Então, eu vou entrar aqui no nosso plano para vocês verem aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a métrica norte, ó. Eu já vejo aqui a métrica norte no cantinho aqui, né? Que é justamente o nome da minha métrica, a minha meta realizada e onde eu estou. Então eu consigo monitorar isso muito facilmente dentro do próprio tela do planejamento estratégico, tá? Dentro do mapa eu consigo já ter uma noção macro do meu planejamento e da minha métrica norte, que é a métrica que está me levando, que eu preciso que todo mundo olhe. Todo mundo tem que olhar para essa métrica norte aqui, tá? Show, pessoal? Fico à disposição. Qualquer coisa dá um grito, chama aí que a gente vai conversando. Um abraço e até a próxima.